Pessoal, eu vou explicar a parte teórica de frações, pois alguns alunos ainda estão com algumas dúvidas, certo? Então vamos lá. O que é fração? O próprio nome diz, fração a gente fraciona. A gente pega uma quantidade, uma figura, e reparte em quantidades iguais, certo? E dessas quantidades eu considero apenas uma parte. Isso quer dizer fração. Fração é uma parte do todo, certo? Então aqui a gente tem a representação de uma fração. A fração 3 sobre 5. 3 partes de 5. O 3, que é o número que fica acima do traço da fração, é o numerador da fração. O 5, que é o número que fica abaixo do traço da fração, é o denominador da fração. Quando a gente representa uma fração em um desenho, como que a gente faz? Como que a gente constrói? Vocês devem observar o denominador. No caso, o denominador é 5. Então, a gente faz uma figura com 5 partes, certo? Quantas partes eu vou considerar do todo? Eu considerei aqui 3 partes. Então, o numerador representa a quantidade de partes que eu considero do todo, certo? Como considerei 3 partes de 5, então 3 é no numerador, certo? No denominador vai sempre o todo, a quantidade total de partes da figura, certo? Bom, como que a gente lê uma fração? A gente tem dois casos, certo? Nos dois casos a gente lê o numerador normal, como vocês faziam lá quando eram pequenos, certo? O que diferencia é apenas o denominador. Quando o denominador é um número de 2 a 10, 100 e 1000, a gente lê dessa forma. Quando é 2 meios, 3 terços, quartos, quintos, sextos, sétimos, oitavos, nonos, décimos, 100 centésimos e 1000 milésimos. Aqui a gente tem 3 exemplos. Veja só. 1 no numerador, 4 no denominador. Então, o numerador a gente lê normal, 1. O que diferencia é o denominador. Quando o denominador é 4, a gente lê quartos. Então, a gente tem 1 quarto. O numerador é 1, então a gente lê no singular. Quando o numerador é maior de 1, a gente lê no plural. Então, aqui a gente tem 3 décimos. E aqui, 7 nonos. Certo? Agora a gente tem o segundo caso, quando a gente tem denominador maior de 10, exceto 10, 100 mil. Então, nesse caso, a gente acrescenta a palavra avos. 7, 15 avos. 2, 11 avos. O numerador e o denominador a gente lê normal. Pessoal, como que a gente calcula fração de quantidade? Bom, vocês devem lembrar da propriedade do denominador e do numerador. Lá no início do conteúdo, a gente viu que o denominador representa a quantidade de partes de uma figura ou de um todo, de um número, certo? Então, como nesse caso o denominador é 5, a gente pega o todo e divide pelo denominador, certo? Porque a gente deve repartir essa quantidade em 5 partes, certo? Então, eu pego 30 e divido pelo denominador da fração, que é 5. 30 dividido por 5 é 6. Então, 6 corresponde a uma parte. E quantas partes eu vou considerar do todo? Aí eu observo o numerador. No caso, o numerador é 3, então a gente considera 3 partes. Então, no caso, a gente faz 6 vezes 3. E 6 vezes 3 é 18. Então, 3 quintos de 30 é 18, certo? Então, lembrando, a gente pega o todo, divide pelo denominador da fração. 30 dividido por 5, 6. Agora, a gente pega o resultado da divisão, que é 6, e multiplica o numerador, que é 3. 6 vezes 3, 18. E essa é a resposta. Pessoal, vamos agora para a parte das frações equivalentes. O que quer dizer a palavra equivalente? Qual o significado dessa palavra? Equivalente que equivale. Equivale representa a mesma quantidade, certo? São duas quantidades iguais, certo? Então, no caso, frações equivalentes são duas frações com numeradores diferentes e denominadores diferentes, mas representam a mesma quantidade do todo.
Por exemplo, aqui a gente tem duas figuras, certo? Essa figura eu reparti em 4 partes e pintei quantas? 2. Então aqui eu tenho a fração 2 quartos, certo? Considerei 2 partes de 4. Aqui eu tenho uma figura com 2 partes e considerei quantas? Uma. Então eu tenho a fração 1 meio. Ó. Percebam que os numeradores são diferentes, denominadores são diferentes, mas analisando o todo, ó, eu não considerei a metade? Sim. Então, no caso, a gente diz que essas duas frações são equivalentes, representam a mesma quantidade do todo, certo? Bom, como que a gente verifica se duas frações são equivalentes ou não? Então, vocês devem observar o numerador e o denominador se foi multiplicado ou dividido pelo mesmo número. Por exemplo, de 3 para 9, aumentou, foi utilizada a multiplicação. 3 vezes quanto que dá 9? 3 vezes 3. 5 vezes quanto que dá 15? 5 vezes 3. Como multipliquei por números iguais, isso significa dizer que essas duas frações são equivalentes, certo? Se eu multiplicar por números diferentes, as duas frações não vão ser equivalentes, certo? Vejamos o segundo exemplo. De 1 para 8. Por quanto eu multipliquei? Por 8. Aqui, 2 vezes quanto que dá 6? 2 vezes 3. Ó, multipliquei por 3 e aqui multipliquei por 8. Portanto, multipliquei por números diferentes, ou seja, não são equivalentes, certo? Bom, como a gente obtém frações equivalentes? Então, como a gente viu, para ser equivalente, a gente deve multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número. Então, nesse caso aqui, 2 quartos, posso multiplicar por 3, obtenho aqui fração 6 dozeavos. Posso multiplicar 2 quartos por 2, eu vou obter aqui fração 4 oitavos, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Depois posso pegar o 2 quartos, ao invés de multiplicar, eu também posso dividir, certo? Posso utilizar tanto a operação de divisão quanto de multiplicação. 2 vezes 2, 4. Oh, desculpe, 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. 1 meio é equivalente a 2 quartos, que é equivalente a 4 oitavos, que é equivalente a 6 oitavos. Certo? Como eu vou encontrar o valor de x para que essas duas frações sejam equivalentes? Bom, então que nem eu havia comentado nessa questão de verificação de frações equivalentes, a gente deve multiplicar por números iguais, certo? Aqui, de 7 para 14 aumentou, portanto, multipliquei por quanto? 7 vezes quanto que dá 14? 7 vezes 2. Agora, 9 vezes quanto? 9 vezes 2 dá quanto? 9 vezes 2 vai dar 18. Portanto, o valor de x é 18, certo? Pessoal, agora veremos como que a gente simplifica frações, certo? O que é simplificar uma fração? É tornar a fração o mais simples possível, certo? Mas que ela continua representando a mesma quantidade, certo? Bom, alguns livros didáticos aparecem, ao invés de forma simplificada, a forma irredutível, certo? Mas são palavras sinônimas, certo? Vamos lá. Então, aqui a gente tem, na letra A, fração 10 18avos, certo? Bom, para a gente simplificar uma fração, a gente divide o numerador e o denominador por um mesmo número, certo? Bom, 10 e 18 são pares, então a gente pode simplificar por 2, por exemplo. Então, a gente divide por 2. 10 dividido por 2 é quanto? 5. 18 dividido por 2, 9. Portanto, 5 nonos é a forma simplificada da fração 10 18avos, certo? Bom, então a gente diz que essa fração é a forma irredutível da fração 10 18avos, certo? Vocês não precisam decorar esses nomes, certo? Vamos lá. 30 45avos. Então, nesse caso aqui, 30 e 45, a gente pode simplificar por 3,
Podemos simplificar por 5. Então, vamos simplificar por 5. 30 dividido por 5 dá 6. 45 dividido por 5 dá 9. Essa já é a forma simplificada. Será que tem mais algum... será que a fração 6 nonos a gente consegue simplificar por outro número? Vejamos. 6 e 9 não dá para simplificar por 2 ao mesmo tempo. O 6 até que dava, mas o 9 não tem na tábua do 2, então não dá para dividir. Por 3 dá. Então vamos simplificar por 3. 6 dividido por 3, 2. 9 dividido por 3, 3. Portanto, a fração 2/3 é a forma simplificada da fração 30/45, certo? Bom, agora vejamos como que a gente soma e subtrai frações. A gente vai ter dois casos. O primeiro caso, que a gente está vendo nessa semana, é quando os denominadores são iguais. Quando os denominadores são iguais, a gente soma ou subtrai os numeradores, certo? O denominador, vejamos como que a gente soma e subtrai frações. A gente vai ter dois casos. O primeiro caso, que a gente está vendo nessa semana, é quando os denominadores são iguais. Quando os denominadores são iguais, a gente soma ou subtrai os numeradores, certo? O denominador a gente nunca soma e nem subtrai, beleza? Na semana que vem a gente vai ver adição e subtração com denominadores diferentes. Daí a gente utiliza o MMC, certo? Aí a gente vai ver semana que vem tudo isso. Mas nessa semana a gente está vendo o caso mais simples. Então, no caso, quando a gente tem denominadores iguais, o denominador permanece o mesmo e a gente soma ou subtrai o numerador. 3 mais 2, 5. Aqui a gente tem a fração 5/5. Podemos simplificar? Sim. Sempre que possível, vocês devem simplificar. Beleza? 5 dividido por 5, 1. 5 dividido por 5, 1. 1 sobre 1, então temos o número natural 1. Essa é a resposta. Beleza? Letra B. 7 nonos menos 2 nonos menos 2 nonos. Então, o denominador permanece o mesmo, 9. 7 menos 2, 5. 5 menos 2, 3. 3 nonos. Podemos simplificar? Sim, podemos simplificar por 3. 3 dividido por 3, 1. 9 dividido por 3, 3. Resultado, 1/3. Essa é a forma simplificada da fração 3 nonos. Pessoal, eu vou resolver com vocês a questão 6. Bom, a gente tem adição e subtração de frações com denominadores diferentes. Então, o que a gente faz? Inicialmente, a gente calcula o MMC. Então, mínimo múltiplo comum dos denominadores, 4 e 2. Como que a gente faz? Decomposição em fatores primos. Então, a gente divide 2 e o 4. Então, a gente inicia sempre a decomposição por 2, pelo menor número primo, que é 2. 2 dividido por 2, 1. Então, 1 embaixo do 2. Sempre o resultado embaixo. 4 dividido por 2, 2. Dá para dividir por 2 ainda? Sim. Então, a gente continua. 1, não tem nada que fazer com ele, permanece. 2 dividido por 2, 1. Qual é o resultado do MMC? Multiplicação dos fatores primos aqui. 2 vezes 2, 4. Então, a gente coloca o resultado do MMC no denominador. 4 mais 4. Agora, a gente obtém o numerador. Então, 4 dividido por 4, 1. Agora, 1 vezes 2, 2. 4 dividido por 2, 2. 2 vezes 1, 2. O que a gente faz agora? Adiciona os numeradores. 4 mais 4, 4. Denominador permanece o mesmo. Fração resultante é 4/4. No caso, a gente pode simplificar por 4, certo? O que quer simplificar? Tornar a fração mais simples possível, certo? No caso, 1 sobre 1, então, que é 1. Lembrem que fração representa uma divisão, então, a gente pode dividir quando é possível. 1 dividido por 1, 1, ó. 4, aqui dá para fazer direto, ó. 4 dividido por 4, 1. Letra B. 7/6 menos 2/3. Mesma coisa, a gente faz a decomposição.
Então, a gente inicia por 2. 6 dividido por 2, 13. Então, 13 aqui. 3 dá para dividir por 2? Não. Então, ele permanece o mesmo. Então, colocamos 3 aqui. Dá para dividir por 2? Não. Então, o que a gente faz? Parte para o 3. 3 dividido por 3, 1. 3 dividido por 3, 1. Encerrou a decomposição. Quem é o MMC? Multiplicação dos fatores primos aqui. 2 vezes 3, 6. Então, a gente põe o 6 aqui embaixo. 6 dividido por 3, 6, 1. 1 vezes 7, 7. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 2, 4. Resultado, 7 menos 4, 3. 3 sextos. Podemos simplificar por 3. 3 dividido por 3, 1. 6 dividido por 3, 2. Resultado. Aqui a gente tem dois exemplos de operações de frações, multiplicação e divisão. No primeiro exemplo, a gente tem 4/5 vezes 2/3. Como que a gente opera essas duas frações? Qual a propriedade da multiplicação de frações? A gente multiplica numerador com numerador e denominador com denominador, certo? 4 vezes 2, 8. 5 vezes 3, 15, certo? Portanto, essa é a resposta. O processo é um pouquinho diferente do processo da soma e a subtração, certo? Bom, na divisão a gente relaciona com a multiplicação. Por quê? Porque a gente copia a primeira fração igual, 7/3, e multiplica por inverso da segunda fração, certo? Mas aqui a gente tem um número natural, 3. Só que vocês não podem esquecer que a gente deve posicionar o 1 no denominador, certo? A gente coloca o 1 no denominador. Então, a gente copia a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Então, o que está no denominador passa para o numerador. O que está no numerador passa para o denominador, certo? Agora, a gente obtém o resultado. Multiplicando 7 vezes 1, 3 vezes 3. 7 vezes 1, 7. 3 vezes 3, 9. Portanto, essa é a resposta.